Aleluia, glória a Deus. Olá, meus amados irmãos e irmãs, graça e paz. Obrigado por você ter clicado nesse canal, nesse vídeo. Peço que você fique comigo até o final, porque depois de um período de oração, eu fui impelida pelo Espírito Santo para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho. Nós somos uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos. Estamos vivendo num tempo em que nunca foi tão relevante a grande comissão. E de fazer discípulos de todas as nações. E que plataforma tremenda a internet, não é mesmo? Para nós fazermos discípulos, pregarmos a palavra de Deus. E se você chegou aqui, eu quero te dizer que não foi por acaso, foi o Espírito Santo que te atraiu. E ele deseja falar com você uma palavra muito relevante que eu creio que pode transformar a sua vida. Em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 2, diz o seguinte: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, não confiando na carne. Amém, queridos? Olha só. A palavra de Deus vai dizer, no livro de Romanos 8,19, que toda a criação arde em expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Amados, veja bem, toda criatura, tudo que foi criado, todo ser que vive na face da terra, arde em expectativa pela manifestação não dos evangélicos e não dos crentes, mas dos filhos de Deus. Entenda que Deus sempre quis ser um pai para você e sempre quis que você fosse seu filho, porque o unigênito dele já se manifestou no mundo. Ele foi o único caminho para o Pai. Se Jesus veio fazer algo, foi restaurar a paternidade de Deus, foi nos mostrar, foi ser o caminho para o Pai. Por uma simples razão, quando ele esteve aqui, ele dizia: quem vê a mim, vê o Pai. Então as pessoas elas precisam olhar para nós e ver o Pai. Para isso, nós precisamos nos manifestar como filhos. Você se lembra que quando Jesus saía das águas do batismo, o Espírito Santo pousou sobre ele em forma corpórea de pomba, o céu se abriu e ouviu-se uma voz do céu que disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve. Se nós nos manifestarmos como filhos hoje, queridos, nós vamos emprestar os nossos lábios para o próprio Jesus, para ele pregar a palavra de Deus. Nós vamos ser os seus braços, os seus pés. Nós somos o corpo de Cristo na face da terra e precisamos nos manifestar assim. Para isso, o texto que nós lemos hoje fala para nós termos cautela, para nós, acautelai-vos, guardai-vos, tenha cautela, tenha zelo, tenha cuidado, seja prudente. Veja, querido, que a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, ela nos guia, ela é uma referência de direção para nós. E ela está dizendo para nós termos cuidado com algumas coisas, com alguns tipos de pessoas. E a primeira pessoa, o primeiro tipo de pessoa que diz para nós termos cuidado é com os cães, né? Não são os cachorrinhos, os cães. Quem são os cães? Em Apocalipse 22:15, diz: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, queridos, os cães, eles fazem parte do grupo de pessoas que vão ficar de fora do reino dos céus quando todas as coisas se cumprirem. Tenha cuidado com os cães. Eu vou falar para você quem são os cães, algumas características dos cães. Em 2 Reis 9, versículo 30, diz assim: depois Jeú veio de Israel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou sua cabeça, olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zinri, que matou o seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então ele disse: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue, a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultá-la. Porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos.
Então voltaram e lhe fizeram saber. E ele disse: essa é a palavra do Senhor, o qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. Amados, então Jeú chega em Jezreel e os eunucos atiraram Jezabel pela janela. Você sabe quem é Jezabel? A rainha pagã, esposa do rei Acabe, que cometeu muitas atrocidades, matou muitos profetas. O espírito de Jezabel é aquele que destrói os verdadeiros profetas. Ele mata os verdadeiros profetas para que os falsos sejam manifestos. Então essa palavra é muito relevante nos dias de hoje. Os eunucos espirituais são aqueles que não se deixam seduzir pela sensualidade dela, que não querem nada com ela. Agora, o que o texto diz? Quem comeu a carne de Jezabel quando ela caiu? Os cães. Então, quem são os cães, queridos? São aqueles que se alimentam de Jezabel. São aqueles que não a confrontam. São aqueles que não põem fim do seu agir, as suas prostituições. Mas antes, eles se deixam seduzir por ela e se alimentam dela, porque tiram proveito daquilo que ela produz. Você sabe que no livro de Apocalipse fala, né, que a Babilônia vai cair e que o espírito de Jezabel será completamente destruído. E os cães, nós já lemos, eles ficarão de fora. Outro texto que fala a respeito dos cães, querido, é em Lucas 16, 20 e 21, e diz assim: havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Então, os cães, eles lambiam as feridas de Lázaro. O que eu aprendo aqui? Que os cães, essas pessoas de quem nós temos que ter cautela, são aqueles que não curam ninguém, mas eles se alimentam, eles lambem as feridas. Ou seja, eles se alimentam da dor das pessoas, se alimentam do sofrimento das pessoas. Eles não curam, sabe? Com isso, eles aprisionam as pessoas na sua dor. Sabe? É uma campanha atrás de outra campanha. É 7 portas, é 7 chaves, é 7 passos, é 7 semanas disso e daquilo. Mas eles não confrontam as pessoas nos seus pecados, eles não trazem a cura para suas feridas, então eles não transformam a vida de ninguém. E o verdadeiro evangelho, queridos, é aquele que vai transformar a vida das pessoas. Deus não quer mudar a sua vida, Deus quer transformar você de dentro para fora. É isso que o evangelho produz. O evangelho transforma, restaura, liberta, cura e salva. Isaías 56, versículos 10 e 11. Todos os seus atalaias são cegos, não sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Estes são cães gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância e cada um por sua parte. Olha o ministério do cão aqui. Eles não curam ninguém, eles não ensinam nada a ninguém, eles mesmos não guiam ninguém porque são cegos, né? Atalaias cegos, cães mudos que não ladram, são gulosos. São pastores sem visão de transformação. O inimigo vem e eles não vêm, eles não cuidam das ovelhas. Na maioria das vezes eles protegem os lobos vorazes, né? Eles são gulosos, eles usam a noiva porque eles são gananciosos. Em Romanos 1, do 16 ao 18 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm
a verdade em injustiça. Então o céu se ira, querido, com aquele que conhece a verdade e não ensina, ele detém. O nosso compromisso deve ser com a verdade. A imoralidade entrou porque os homens se desviaram da verdade e só a verdade pode libertar a vida das pessoas. Nós temos a obrigação de ensinar a verdade. Olha o que diz 1 Pedro 5, versículos 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como todo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. Olha o que Paulo está dizendo, olha o que Pedro está dizendo. Cuidado com esse tipo de liderança, cuidado com esse tipo de manipulação e controle. Pessoas não dominam pessoas. Pastor pastoreia, não exerce domínio. Pai e mãe não dominam seus filhos, né? Pessoas que dominam não estão agindo debaixo do princípio da palavra de Deus, não estão agindo pelo Espírito Santo de Deus. O pastor, ele conduz. Então, a nossa geração, ela carece de pessoas que vão exercer a paternidade na vida das pessoas. Por isso, o coração dos pais se converterão ao coração dos filhos nos últimos dias. O espírito de Elias vai se manifestar e os corações dos pais se converterão aos corações dos filhos e o coração dos filhos se converterão aos corações dos seus pais. Isso é o que Deus deseja. Amados, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou encerrando por aqui e eu vou continuar a ministração dessa palavra nessa quarta-feira. Não perca, em nome de Jesus. A palavra de hoje para você é: acautelai-vos dos cães. Quarta-feira falaremos: acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. Não perde a revelação de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Pai, eu glorifico o nome do Senhor, porque eu sei que o Senhor nos ouve e o Senhor deseja nos ensinar através da sua palavra, que nada venha impedir o meu irmão e a minha irmã de voltarem aqui para assistirem o restante dessa ministração, que eu creio ser de extrema importância para os nossos dias, e foi por isso que o teu Espírito Santo me trouxe aqui. Que assim seja, em nome de Jesus, eu te louvo e eu te agradeço. Amém e graças a Deus. Um beijo no seu coração, querida, até quarta-feira. Se ele assim nos permitir, eu creio que ele vai permitir, porque ele deseja falar com você através desse texto. Um beijo e tchau, tchau.